Olá, pessoal. Sou o professor Alci Reis e agora nós vamos resolver a questão número 146 da prova do Enem 2021. Essa também é uma questão de geometria, então vamos lá. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste conforme ilustra a figura 1. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Então, nós estamos utilizando nosso método de camadas, vamos ler com cuidado o enunciado do problema. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Aqui, ó, um triângulo equilátero de altura H. Tá certo? O que significa equilátero, Alci? Equilátero é mesmo lado. Então, aqui, ó, os lados são congruentes, tá vendo? Após esse processo, cada peça é aquecida deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorra perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. O que ele falou aqui, Alci? Ele falou o seguinte, que ele vai aquecer para arredondar essas laterais aqui, ó, esses vértices aqui, tá vendo? Vai arredondar isso. E depois vai fazer um corte. Só que na hora que ele aquece e arredonda isso e faz o corte, essa figura vira essa sem perda de material. Isso significa que, ao somar os lados do triângulo equilátero, o resultado obtido é exatamente o comprimento dessa barra metálica. Então, nós vamos ter que pensar aqui no perímetro desse triângulo. Vamos continuar a leitura para ver se é isso mesmo que ele quer. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra, tá vendo? Eu falei? A gente vai ter que pegar, somar esses lados aqui para descobrir o comprimento dessa barra. Em centímetros é? Então agora vamos lá. Para eu poder calcular isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o perímetro desse triângulo equilátero. E para calcular o perímetro desse triângulo equilátero, nós vamos ter duas saídas diferentes. Né? Como eu tinha dito, uma mais simples, né, mais rápida, através da fórmula, e outra mais complicada, né, através de um método mais analítico. Mas é aquele negócio, como eu tinha dito, né, a melhor forma é aquela que a gente enxerga. Então vamos lá. Vamos começar pela fórmula. Já fiz até o meu desenhinho aqui, ó, para poder ajudar vocês aí. Então, tem o meu triângulo equilátero, tá lindo, né? A altura dele é de 8 centímetros. Bem, pessoal, eu sei o seguinte, como eu quero a soma desses lados aqui, eu quero o perímetro. Eu sei que o perímetro, né? O perímetro, ele é igual a 3 vezes o lado. Eu estou chamando isso aqui de lado. Lado, lado e lado, tá certo? Bom, então vamos lá. A fórmula que determina a altura, aqui, ó, a altura do triângulo equilátero, a altura dele é lado raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula que determina a altura de um triângulo equilátero. Eu tenho a altura, que é 8, então eu consigo descobrir um lado, tá certo? Então vamos lá, olha bem o que vai acontecer aqui. Ó. Como a altura é 8, então eu fiquei com 8 é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Eu vou pegar esse 2 aqui que está dividindo e vou passar para lá multiplicando. É a mesma coisa que multiplicar os dois lados por 2, não é isso? Multiplico por 2 aqui, multiplico por 2 aqui. O que vai acontecer? 16 é igual a lado raiz de 3. Eu vou pegar agora essa raiz de 3 e passar para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, o lado ele é igual a 16 dividido por raiz de 3. Então, se
Você pegou essa raiz de 3 e passou para cá dividindo, ou dividiu os dois lados por raiz de 3, é a mesma coisa. Como é que esse lado passou para cá e não trocou sinal? Na verdade, é o seguinte, se 16 é igual a isso, então isso é igual a 16, tá certo? Quando eu mudo tudo, eu não preciso trocar de sinal, tá certo? Então, olha lá, ó, o que eu fiz foi o seguinte, passei tudo para cá e esse aqui para cá. Então, olha lá, ficou assim, ó, L é igual a 16 sobre a raiz de 3, tá certo? Aqui, ó. Vou fazer aqui para você poder enxergar melhor aqui, ó. Se 16 é igual a L raiz de 3, então L raiz de 3 é igual a 16. Aí daqui eu saí aqui, tá vendo? Então passei o raiz de 3, dividindo, ou dividi os dois lados por raiz de 3, cheguei nisso aqui. Bem, agora é que tá. Na hora que você faz isso aqui, né, eu posso diretamente encontrar o lado ou já descobrir o perímetro, para ficar com menos contas a fazer, né? Então, o que acontece normalmente com você é o seguinte, você procura calcular isso aqui. Quando você tenta calcular isso aqui, você vai ficar com mais contas a fazer. Eu vou fazer de um método um pouco mais refinado aí para a gente poder chegar na resposta, mas depois eu volto nesses detalhes que vocês costumam, os caminhos que vocês costumam tomar. Então vamos lá. Eu sei que o perímetro ele é 3 vezes o lado. Então o perímetro é 3 vezes 16 sobre raiz de 3. Né? Dividir por raiz de 3, ele me disse lá no enunciado, quer ver? Eu vou voltar aqui agora. Ó. Olha lá, ele me disse no enunciado que era 1,7, era para considerar 1,7 como raiz de 3. Então, o que ele me falou lá no enunciado foi o seguinte, considere que a raiz de 3 é igual a 1,7. Tá certo? Então, olha bem, dividir por número decimal é pior. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou pegar e vou racionalizar isso aqui. Quando eu racionalizo, olha o que acontece. Eu multiplico o numerador e o denominador por raiz de 3. Olha lá, isso é o método da racionalização, né, quando o índice da raiz é quadrado. Aí aquilo ali vai ficar como? Olha lá, ó. Esse cara aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu continuar do lado de cá. Então, continuando ali, vai ficar assim, ó. 3 vezes 16 sobre. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 vezes 3, 9. Igual, aliás, vezes raiz de 3. Aqui, ó, raiz de 3 de cima. Então, aquele ali está ficando assim, ó. 3 vezes 16 vezes raiz de 3 sobre raiz de 9 é 3. Eu posso simplificar esse 3 com esse 3 daqui, então ficou o quê? 16 vezes raiz de 3. Mas a raiz de 3 não é 1,7? Então, 16 vezes 1,7 vai dar, olha lá, fazendo a continha aqui no cantinho do caderno, ó, 16 vezes 1,7. Olha lá, ó. 7 vezes 6 dá 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, e 4, 11. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui deu 2, 1 mais 6, 7, 1 mais 1, 2. Como eu tenho uma casa decimal nessa multiplicação, eu conto uma casa e ponho a vírgula. Então, isso aqui deu 27,2, olha lá, 27,2 centímetros. Tá vendo? Esse cara aqui é quem? O perímetro. Então, ele pergunta lá, ó, nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é o valor que mais se aproxima de 27,2 é quem? 27,18, letra D. Tá certo? Letra D. Bom, mas como eu disse, né, você vai bater o olho nessa resolução e falar assim, nossa, assim, eu nunca ia pensar em racionalizar isso, eu nunca ia pensar em fazer aquela multiplicação antes da divisão. E então, nesse caso, qual que é a nossa saída? A nossa saída é fazer os cálculos diretamente, para a gente ver onde que a gente chega. Então, vamos lá. Então, aí você fez a resolução lá, né? Começou a nossa resolução igual a gente já tinha feito mesmo.
né? A raiz de 3 igual a 1,7, o perímetro era 3 vezes o lado, a altura do triângulo equilátero eu sei que é H igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, como a minha altura é 8 centímetros, então eu fiquei com 8 igual a L raiz de 3 sobre 2. Multipliquei os dois lados por 2, ou passei o 2 para lá multiplicando, deu 16, igual a L raiz de 3. Não é isso? Como 16 é igual a L raiz de 3, L raiz de 3 é igual a 16. Vou dividir os dois lados por raiz de 3, ou então passar o raiz de 3 para cá dividindo. Fiquei com isso aqui, ó. 16 dividido por raiz de 3. Você chegou nesse ponto, que foi o mesmo ponto que a gente tinha chegado lá atrás, meus queridos. Então, agora, a questão é, você chegou nisso aqui e enxergou que dividir por um número decimal não é uma boa estratégia. Então, você veio aqui e falou, não, eu vou racionalizar isso aqui. Então, você multiplicou em cima e embaixo por raiz de 3, para encontrar o lado. Aí aquilo ali ficou assim, ó, 16 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, deu 16 raiz de 3 sobre 3. Então, esse aqui é o lado. Agora eu vou encontrar esse lado. Então, como eu disse, né, a melhor coisa é encontrar o perímetro, porque a gente anda mais rápido. Mas, na hora que você está fazendo a prova, pode ser que você não enxergue. Então, não enxergou, você vai fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. 16 vezes 1,7 dividido por 3. Por que 1,7, Alcide? Porque ele disse no enunciado que raiz de 3 era para eu considerar igual a 1,7. Então, olha lá, ó, vou fazer essa multiplicação e depois dividir por 3, tá vendo? Essa que é a saída. Então, na hora de encontrar esse lado aqui, olha lá, ó, olha como é que a coisa piora um pouquinho, porque eu vou ter que fazer mais contas, né? Então, aquilo ali vai ficar assim, ó, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó, do caderno aqui, ó, tá certo? Então, vamos lá. 16 vezes 1,7, nós já fizemos essa conta, 7 vezes 6, 42, vão 4, 7 vezes 1, 7, 4, 11. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui já deu o quê? Olha lá, 2, 1 mais 6, 7, 27, com uma casa decimal, 27,2, né? Agora eu vou pegar esse 27,2 e vou dividir por 3. Então, olha o que vai acontecer ali, ó. Na hora que eu pego esse 27,2 para dividir por 3, eu vou ficar com 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27, para 27 nada. Baixo o 2 ali, ó. Como ele está depois da vírgula, eu coloco a vírgula. Não é isso? O 2 não dá para dividir por 3, então põe um 0. Abaixa outro 0 aqui. 20 dividido por 3 vai dar 6 vezes 3, 18. 18 para 20 sobra 2. Eu preciso só de duas casas decimais, que é o que eles estão usando lá, tá certo? Então, 9,6. Então, aquilo ali ficou assim, aqui, ó. Esse lado aqui deu 0,06 centímetros. 9,06 centímetros. Esse é o valor do lado. Só que o sujeito está querendo o quê? O perímetro. Então, se ele quer o perímetro, então vamos continuar aqui, ó. O perímetro, ele é 3 vezes o lado. Então, olha lá, ó, esse perímetro é 3 vezes 9,06, tá vendo? Por isso é que eu falei, quando você racionaliza aqui, se você já multiplica por 3 no perímetro aqui em cima, igual na primeira resolução, você já agiliza bem. Mas muitas vezes você não consegue enxergar isso. Então, né, não consegui enxergar, parte para a ignorância. Olha lá, então, eu vou fazer, ó, 9,06 vezes 3 vai dar 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 0, 0. E 1, 1. 3 vezes 9, 27. 27,18 centímetros. Olha lá, ó. Olha lá. 27,18 centímetros. Exatamente a resposta que estava aqui. Então, o sujeito supôs que você ia calcular o lado primeiro para depois encontrar o perímetro. Por isso que o nosso resultado bateu exatamente igual ao que estava na resposta. Tá claro isso aqui? Beleza, meus queridos. Agora, nós vamos partir para outra situação. Olha bem o que vai acontecer agora. Então, agora olha o que aconteceu aqui. Nesse caso específico, né, a gente foi fazendo aquela resolução do jeito que a gente já tinha feito mesmo, só que eu cheguei aqui no L igual a 16 sobre raiz de 3, e aí eu não lembrei que
Se eu racionalizar, a coisa fica mais fácil para eu poder fazer a operação. Não estou lembrado de nada disso, Alci. Então, eu vou ter que fazer essa divisão aqui, ó, que é o quê? 16 dividido por 1,7. Está vendo lá? Que a raiz de 3 foi dito no enunciado que ela é 1,7. Então, vou partir para essa divisão aqui, ó. Não é a melhor coisa, não, mas a gente vai fazer, olha lá. Então, eu cheguei naquilo ali. Eu vou ter que dividir 16 por 1,7. Tá certo? Bom, olha bem, meus queridos. Como eu disse antes, é muito importante que você faça essas divisões na mão. Né? Faz isso aí para treinar. Uma forma boa de fazer isso aqui é o seguinte: cria as divisões, nesses casos, né? E depois você faz a divisão na mão e faz na calculadora. Aí você verifica se o que você está fazendo está correto ou não. Né? É muito comum o uso nosso constante da calculadora ele atrapalhar o nosso raciocínio e nos fazer esquecer desses algoritmos de resolução. Então é bom fazer esse treinamento. Vamos lá. 16 dividido por 1,7. Quando eu vou dividir por número com casa decimal, o que eu faço? Eu elimino a casa decimal, ou seja, aqui eu vou andar uma casa para a direita, tá vendo? Então eu ando com a vírgula uma casa para a direita. Quando eu ando uma casa para a direita aqui, eu ando aqui também. Então a minha divisão vai ser de 160 por 17. Essa é a divisão que eu vou fazer. Então, olha lá, 160 por 17, eu vou ter que dividir isso aqui. Né? Na hora de dividir o 160 por 17, eu vou ter que chutar um valor aqui embaixo. Né? Então, o que eu vou tentar ali? Eu vou tentar, ó, se eu fizer 10 vezes 17, dá 170. Então, como 17 é maior do que a diferença dos dois, que é 10, eu vou tentar o 9 aqui. Ó. Então, vou fazer isso aqui, ó, 9. 9 vezes 7, 63, vão 6. 9 vezes 1, 9. E 6, 15. Olha lá, ó, tá vendo? Então, isso aqui deu, olha lá, ó, 10 menos 3 vai dar 7. 5 menos 5 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Então, deu 7 ali. Agora, eu vou pegar o primeiro zero depois da vírgula, 70. Então, como eu peguei o primeiro zero depois da vírgula, eu coloco uma vírgula aqui. Tranquilo? Então, agora vamos lá. 70 dividido por 17. 70 dividido por 17, eu vou ter que tentar estimar isso aqui. Ó, né? Se eu fizer, se eu arredondar isso aqui para 20, então vai ficar 4 vezes 20 dá 80. Né? Então, talvez uma opção seja o 4 aqui. Ó. 5 vezes 20 dá 100. Então, fica muito longe de 70. Vou tentar o 4 aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6, 68. Ó. Tá vendo aqui? Ó? 10 menos 8 dá 2, 0. Então, agora lá, se eu baixar o 0 aqui, 20 dividido por 17 dá 1. 1 vezes 17, 17 para 20, 3. Então, olha lá, com 3 casas deu isso aqui, ó, 9,41. Então, isso aqui deu aproximadamente 9,41 centímetros. Esse aqui é o lado do meu triângulo. Só que eu não quero o lado, eu quero o perímetro. Então, se eu quero o perímetro, eu sei que o perímetro é o triplo do lado. Então, é 3 vezes 9,41. Certo? Então, agora lá, vou fazer essa multiplicação. 9,41 vezes 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 7, então, 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. Estava querendo dar o resultado direto. Então, deu isso aqui, ó, 28,23 centímetros. Esse daqui é o resultado do perímetro que eu encontrei. Quando você olha e compara esse resultado, 28,23, com as respostas, a que mais se aproxima é 27,18, né? 27,18. Mas olha bem, esse resultado aqui, ele causa um pouquinho de espanto, né? Porque ficou, né, lá, ó, praticamente uma unidade maior, mais de uma unidade maior do que a resposta original. Por que isso aconteceu, Alci? Pode acontecer isso comigo na prova? Pode. Porque quando ele te dá uma aproximação para a raiz de 3, né, se você faz uma divisão ou uma multiplicação, o resultado fica completamente diferente. O que ele faz? Na hora em que ele vai te dar a resposta,
ele escolhe um caminho para poder te dar a resposta. Por isso é que ele fala aqui, ó, o valor que mais se aproxima, tá vendo aqui, ó? O valor que mais se aproxima, porque dependendo do caminho que você obtém, você chega num resultado diferente daquele que está na resposta. Então, você vai ter que procurar o valor mais próximo. Tá claro isso? Então, esse aqui é uma outra situação. Bom, gente, finalmente, a última situação que você poderia se deparar nessa questão. Vamos supor que você chegue nessa questão, né, e na hora de resolver, você percebe que tudo ali depende daquela altura H. Mas você fala, poxa, Alci, eu não lembro da fórmula da altura. Aí você vai ter que usar um método analítico, tá certo? Então, como é que vai funcionar esse método analítico? Olha as implicações dele nesse caso aqui. Quando eu pego o triângulo, eu sei que ele é equilátero, eu sei que os lados são todos iguais, certo? Os lados ali são iguais. Ó. Só que tem um detalhe. No triângulo equilátero, né, por ele ser também um triângulo isósceles, a altura divide a base ao meio. Então, eu posso dizer que cada pedacinho desse aqui vale lado sobre 2. Tá vendo? Então, agora, o que eu vou fazer? Para eu poder descobrir a medida desse lado, eu vou ter que trabalhar com um triângulo equilátero, desculpa, um triângulo retângulo desse aqui. Ó. Então, vou trabalhar com um triângulo retângulo desse aqui. Então, vou pegar o meu primeiro triângulo retangular. Olha lá, sente o drama aqui. Ó. Eu peguei esse cara aqui. Ó. Certo? Esse primeiro do lado de cá. Eu já estou com as medidas ali, então fica mais fácil para eu poder calcular aqui. Ó, a minha altura H, esse aqui é meu lado L, e essa base aqui é o lado sobre 2. Eu sei que num triângulo retângulo, né, o quadrado da hipotenusa, L ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Não é isso? O que eu fiz aqui foi o seguinte, esse cara aqui era o meu A, aqui B e aqui C. Né? Eu sei pelo teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que eu estou fazendo, tá certo? Lá? Então, o meu A é o lado, o meu B é o H, tá vendo aqui? Ó? E o meu C é o L sobre 2. Então, isso aqui ficou assim, ó, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais... Vamos resolver isso aqui, ó. Se eu tenho uma divisão elevada ao quadrado, aquilo ali vai elevar numerador e denominador ao quadrado, não é? Então, vai ficar assim, ó, L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. Tá certo? Então, para eu continuar a resolução disso aqui, como é uma equação, eu vou tirar o MMC dos dois lados. Então, olha lá, ó, o mínimo aqui é 4. Certo? 4 dividido por 1 dá 4, vezes L2, 4L2. 4 dividido por 1 dá 4, vezes H2, 4H2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes L2, L2. Como o denominador é igual nos dois lados da igualdade, eu posso cancelar. Então, isso aqui ficou assim, ó, 4L2 é igual a 4H2 mais L2, tá vendo? Certo ou não? Então, olha lá, você já poderia ter substituído o valor do H aqui em cima, não teria problema não, tá? Que eu estou passando aqui por esse processo porque fica mais fácil de você observar como é que a fórmula vai ficar. Então, aquilo ali vai ficar assim, olha só. Eu vou passar esse L2 para cá, trocando o sinal. Então, vai ficar 4L2 menos L2 é igual a 4H2. Certo? 4L2 menos L2, 3L2. Isso é igual a 4H2. Tranquilo ou não? Vou mandar esse 4 para cá dividindo, porque eu quero, aliás, desculpa, vou passar esse 3 para cá dividindo, porque eu quero o valor do L, né? Então, aquilo ali vai ficar assim, ó, L2 é igual a 4H2 dividido por 3. Não é isso? Se eu tirar a raiz quadrada, o meu L dos dois lados, a raiz quadrada positiva, porque isso aqui é medida de lado. Então, tem que ser positiva, lá. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 4H2 sobre 3. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de cada um dos elementos. Raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de H2, que é um elemento positivo, vai dar H.
e a raiz quadrada de 3 não é exata. Raiz de 3. Certo ou não? Então, aquilo ali ficou 2H sobre 3. Aí, agora lá, ó, o L é 2 vezes, quanto que vale o H? 8 sobre raiz de 3, 1,7. Então, o meu L deu o quê? 16 sobre 1,7. Ah lá, exatamente aquilo que a gente chegou nas resoluções anteriores. Só que para eu chegar no lado sem a fórmula, o que eu tive que fazer? Eu tive que trilhar esse caminho todo aqui até chegar aqui embaixo. Tá vendo? Então é muito mais trabalhoso, né? Porque por causa desses detalhes aí. Então, o que acontece, meus queridos, é o seguinte: quando a gente sabe a fórmula, a resolução fica muito mais rápida, né? Agora, quando a gente não sabe, aí o processo fica um pouquinho mais demorado. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso, né? E aquilo que eu já tinha sugerido, se for possível, pegue o livro, uns livros, né, de geometria, o meu próprio livro que eu indiquei, para você poder ver essas demonstrações, ver essas fórmulas, utilizar as fórmulas para fazer os exercícios, porque assim você consegue memorizar. E a gente percebe que, utilizando as fórmulas na prova do Enem, a gente anda com muito mais velocidade. Ok? Grande abraço a todos.